Galera, a Netflix divulgou recentemente parte do elenco da nova série que ela vai produzir sobre One Piece. Essa série vai ser uma live action, e lembrando as questões de live action, realidade, eu vim aqui trazer nesse vídeo piratas reais que inspiraram os personagens da obra One Piece. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Bom, essa é a melhor situação possível para se comparar personagens da vida real, né, que inspiraram os personagens ficcionais. Por quê? Porque é um live action. Então a gente consegue ver ali como é que vai ser essa caracterização do personagem ali nessa série, baseando-se no que se tem ali a referência na história, né, o personagem histórico. Então a gente vai analisar isso aqui, mas antes eu peço aquela ajuda de sempre a vocês, com o seu like e a sua inscrição se você não for inscrito, para que a gente continue crescendo aqui no canal. Desde já agradeço e vamos lá. Então pessoal, como eu adiantei no título, eu vou pegar 12 personagens de One Piece e verificar a referência deles em personagens históricos, em piratas históricos. Eu sei que One Piece tem muitas outras referências, mas eu vou falar especificamente de piratas que existiram e que serviram de referência para esses 12 personagens. E a questão do top 12, eu vou colocar em ordem, não em ordem assim de o mais poderoso dos personagens, ou então o pirata que historicamente foi mais relevante, não. Eu coloquei a classificação aqui pelo que eu entendi que foi mais interessante a adaptação, que a referência foi mais interessante, né? Às vezes foi uma referência simples e às vezes foi uma referência um pouco mais complexa. E uma outra questão que eu vou tentar pronunciar o nome dos personagens ali de One Piece com o sotaque ali japonês. Vocês vão entender quando a gente chegar aqui mais à frente nesse vídeo. Então vamos lá para a lista. 12º colocado é Scratchman Apó. A referência dele é ao pirata Chui Apó. Foi um pirata chinês do século XIX. Ele comandou uma frota no mar da China Meridional. Foi um dos mais famosos piratas da sua época. Em 1849, sua frota foi destruída por navios de guerra britânicos e chineses. Na 11ª colocação nós temos X-Drake, que é a referência ao pirata Sir Francis Drake. Ele era um capitão de uma frota inglesa, comerciante de escravos e um corsário na era elizabetana. Entre outras coisas, ele é famoso por ser o primeiro inglês a realizar a volta ao mundo entre 1577 e 1580. 10ª colocação, Eustace Kidd, Capitão Kidd. William Kidd é a referência para esse personagem de One Piece. Ele foi um corsário escocês que recebeu ordens da Inglaterra para controlar a pirataria francesa na região de Madagascar. Por fim, ele acabou se tornando pirata e foi eleito capitão de sua tripulação. Acabou sendo condenado e executado em Boston. Na 9ª colocação, nós temos Jenny Bonny, que tem como referência a pirata Annie Bonny. Annie se vestia como homem, portava uma pistola e uma espada. E ela tão perigosa quanto um pirata homem. E ela também era conhecida por fazer dupla com outra pirata chamada Mary Read. Na 8ª colocação nós temos Bartholomew Kuma, inspirado em Bartholomew Roberts. Ele era um pirata galês com grande atividade nas costas das Américas e da África Ocidental. Ele foi muito bem sucedido no que foi chamado de a época de ouro da pirataria. Ele foi tão marcante como pirata, e exatamente nessa época de ouro, que quando ele morreu foi marcado também o fim dessa era dourada da pirataria. Quero aqui lembrar vocês, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos na loja virtual Network Nerd pelos melhores preços. Não deixe de conferir o link aqui na descrição. Também quero lembrar a vocês, amigos, que utilizam o Canva. Vou lhes mostrar o curso Foto Canva. É o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e um preço super acessível. Clique aqui no link da página promocional aqui na descrição, sem compromisso, para verificar tudo que o curso pode lhe oferecer. Não deixe de conferir. Na 7ª colocação nós temos Silveraz Haleigh, que foi inspirado em Sir Walter Haleigh. Ele era um cavaleiro inglês, soldado, poeta, explorador, espião e corsário. Entre 1584 e 1585, ele fundou o primeiro núcleo de colonização inglesa na América do Norte. Posteriormente, ele foi capturado por Jaime VI da Escócia e foi decapitado. Na 6ª colocação, nós temos Charlotte Linlin,
a Big Mom. Ela foi inspirada em duas pessoas, na Charlotte Badger e na Charlotte Berry. Charlotte Badger nasceu em 1778 e morreu em 1818 ou depois, não se tem uma precisão. Ela era uma inglesa que nasceu na Austrália e, historicamente, ela é considerada a primeira mulher pirata. A outra fonte de inspiração é uma pirata chamada Charlotte Berry. Charlotte Berry é descrita como uma pirata que praticou pirataria ali nos mares do Caribe. Ocorre que o que é descrito dela se tem a partir de 1836, praticamente 200 anos depois dela ter vivido. Então, muitos acham que ou boa parte da história, ou totalmente ela, seja uma ficção. Não se sabe exatamente se ela realmente existiu. Então olha que interessante. Uma personagem ficcional que se coloca como uma personagem real inspirou um personagem ficcional. Então é muito interessante. Basil Hawkins foi inspirado também em duas figuras históricas, Basil Hallgrove e John Hawkins. John Hawkins foi um comerciante de escravos inglês que é considerado o primeiro a lucrar com o Triangle Trade, que é você lucrar fazendo comércio com colônias que são mal abastecidas pelos seus países de origem. Basil Hallgrove, ele foi um pirata, um bucaneiro inglês que transitou muito pelos mares do Caribe. Mas ele também era navegador e geógrafo. Ele produziu muitas cartas náuticas e instruções náuticas para a época. Agora nós temos um empate. Na quarta, na terceira e na segunda colocação. Temos Barba Negra, Barba Branca e o Tati. O problema é, por que eu coloquei os três empatados? Porque esses três personagens são oriundos de uma só referência, que é o Edward Teach, é o mais conhecido para todos aí como o Barba Negra. Teach começou sua carreira de pirata roubando um navio mercante francês e equipando ele com 40 canhões, e o chamou e o renomeou de Queen Mary's Revenge. Ele tinha uma aparência assustadora. O apelido Barba Negra não é à toa porque ele tinha uma vasta barba negra, ok? Mas ele também colocava pavios na barba, e também nos cabelos, e os acendiam para se fazer uma aparência ainda mais assustadora para que intimidasse os seus inimigos. Então, o Edward Teach, Barba Negra, só ele serviu de referência para três personagens. Barba Negra mesmo, de One Piece, o Barba Branca e o Taichi. Agora, na primeira colocação, nós temos Roronoa Zoro, que é inspirado em François Lolorin. Primeiro eu vou falar sobre o personagem histórico, para depois falar o porquê da minha escolha dele como a primeira colocação. Vou aqui falar o grande feito de Lolonais. Em 1667, ele partiu com uma frota de 8 navios de Tortuga, em direção a Maracai. No caminho ele encontrou um galeão espanhol e capturou, já ficando com uma carga muito rica de ouro e pedras preciosas. Ele continuou na sua jornada, chegou a Maracai, conseguiu saquear a cidade e ele matou 500 soldados espanhóis que resistiam em Maracaibo, e ele mesmo, da frota dele, só perdeu 30 homens. Agora, por que eu escolhi o Zoro para essa primeira colocação com relação à referência? Porque eu achei a mais interessante. E por que eu achei isso? Porque a referência se deu a partir do fonema, os fonemas que compõem o nome. Nós temos ali a referência que é o François Lolonin, ele é um francês. Ok, nós temos ali o nome, aqui no português nós falamos Roronoa Zoro, beleza. Por isso que eu estava desde o início tentando falar como um sotaque japonês. Por quê? Eles lá têm dificuldades de falar esse fonema R. Eles normalmente acabam substituindo para algo próximo do L. Então, o interessante de reparar é que a referência se deu por essa dificuldade de se pronunciar o fonema. Então, ficou como se fosse algo parecido com Roronoa Zoro, que faz referência ao Lolonais de François Lolonais. Então, por isso que eu coloquei na primeira colocação, por essa interessante referência à troca do som ali das letras R e L no nome do personagem. E aí, pessoal, o que vocês acharam?
conheciam esses piratas? Vocês sabiam dessas histórias todas? Sabiam dessas referências? Deixe aqui seus comentários. Também, se querem que eu fale mais sobre One Piece, mais sobre referências à pirataria histórica, né, com a obra, também comentem aqui. E eu também peço que vocês deixem seu like e a sua inscrição para que a gente continue crescendo nossa comunidade aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.